Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse. Eu creio que todos nós sempre temos muita curiosidade a respeito deste livro, mas todos nós também sentimos bastante dificuldade, para entendê-lo, até porque este livro apresenta muitos simbolismos, muitas figuras, e ele precisa de muito cuidado para ser interpretado, porque caso contrário, a gente começa a ensinar coisa que a palavra não ensina. Então, é um livro que traz muito conteúdo para a vida da igreja, e o apóstolo João recebeu esta revelação quando estava exilado na ilha de Pátimos. E o Apocalipse não é uma revelação de Jesus apenas de coisas futuras. Eram de coisas que estavam acontecendo nos dias de João, que iam acontecer depois da vida de João e também antes da vida de João. O Apocalipse, na verdade, ele fecha, ele encerra a revelação divina. Então, basicamente, ele faz menção a toda a Bíblia. É como se fosse a cúpula de uma catedral. A catedral não estaria coberta se não viesse a cúpula, que é o Apocalipse. E nós sabemos que lá no finalzinho do Apocalipse, no último capítulo, Deus faz uma séria advertência para que ninguém acrescente ou diminua qualquer coisa da sua palavra revelada. E nós, reformados, cremos que tudo o que Deus quis revelar ao seu povo, Ele fez através desta palavra que nós temos diante dos nossos olhos, do Gênesis até o Apocalipse. Começo de todas as coisas, e lá em Apocalipse, o final de todas as coisas e o novo, ou a nova criação de Deus. Vamos então abrir no primeiro capítulo de Apocalipse, capítulo 1, versículos de 4 a 8. Apocalipse 1, de 4 a 8. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Em um determinado momento do seu ministério, Jesus Cristo fez uma pergunta para os seus discípulos. Ele queria que os seus discípulos pudessem lhes dar a conceituação, a visão que as pessoas tinham a respeito dele, Jesus. Afinal de contas, quem diz o povo ser o filho do homem? Qual é o conceito que o povo tem da minha pessoa? Para o povo, para as pessoas, quem sou eu? E aí, alguns dos discípulos responderam: olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista que retornou. Outros falam que o Senhor é Elias, que subiu aos céus e não experimentou a morte e que de repente está de novo aqui entre o seu povo.
Outros ainda dizem que o Senhor é Jeremias ou um outro profeta qualquer. E aí Jesus se vira, se dirige aos seus discípulos e lhes pergunta: e para vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí veio a resposta de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor inclusive explicou que Pedro não deu aquela resposta através do seu conhecimento físico, do seu conhecimento intelectual. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. E nós temos que fazer também essa pergunta a nós mesmos. Para nós, quem é Jesus? Para nós, quem é Jesus? Porque o mundo faz diversas concepções a respeito da pessoa de Jesus. E naturalmente nem todas estão corretas à luz da palavra de Deus. Para algumas pessoas, Jesus foi um grande pensador que viveu aí há cerca de 20, 21 séculos atrás. Outros falam que Jesus foi um grande líder religioso, um grande líder espiritual. Outros simplesmente falam: olha, foi o homem mais importante, mais perfeito que viveu aqui neste mundo. Outros dizem: Jesus foi uma pessoa revolucionária, porque ele confrontou as autoridades religiosas dos seus dias e também as autoridades políticas. Outros dizem: Jesus foi apenas e tão somente um grande pregador, um grande mestre que tinha de fato uma capacidade muito grande de ensinar. Nós sabemos que nem tudo o que estas pessoas falam corresponde exatamente ao que Cristo de fato é para nós. E eu creio que nós temos já formado nos nossos corações e nas nossas mentes uma cristologia, um conceito de Cristo. Nós observamos aqui no Novo Testamento que o apóstolo Paulo, ele nos mostra diversos aspectos da pessoa de Jesus, da obra de Jesus, e tem uma cristologia muito rica a respeito de Jesus. Nós observamos também o apóstolo Pedro, ele observa nas suas cartas a cristologia de Jesus, o que era Jesus para ele, ou quem era Jesus para ele. E o apóstolo João, que foi um apóstolo com muito conhecimento dado pelo Senhor. Alguns dizem que ele foi um grande teólogo, porque nós encontramos muitos ensinos a respeito de Jesus no evangelho que ele escreveu, nas suas 3 cartas e também aqui no Apocalipse. Então, certamente, João tem uma cristologia muito rica a respeito de Jesus Cristo. Mas aqui no comecinho desta revelação do Apocalipse, nós queremos nos deter nestes poucos versículos que nós lemos agora há pouco, e que o apóstolo João mostra quem é Jesus para ele, logo no início, quando ele está saudando e dedicando esta revelação às 7 igrejas da Ásia. Então nós observamos aqui quem é Jesus, segundo os versículos que nós acabamos de ler aí. Vamos observar a partir do versículo 5. Jesus, para João, era primeiramente a fiel testemunha. Fiel testemunha de quem? De Deus, do Pai. Por quê? Porque Jesus veio revelar o Pai, veio trazer a verdade do Pai, veio trazer o ensinamento do Pai aos nossos corações. Nós observamos que o Senhor Jesus Cristo sempre tinha o cuidado de dizer que as palavras que ele dizia aos seus discípulos ou aos seus ouvintes eram palavras que ele teria recebido, ou de fato recebera, do próprio Pai que está nos céus. E ele disse: tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então Jesus veio para nos apresentar o Pai, para nos revelar o Pai. Jesus é a revelação encarnada de Deus. O Verbo se fez carne, diz João lá no seu Evangelho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
Então, na medida em que Jesus veio ser testemunha do Pai aqui entre nós e nos transmitir a palavra do Pai, a palavra de Deus, e ser o Verbo divino habitando conosco, então Jesus é apresentado aqui pelo apóstolo João, à igreja de Jesus, como a fiel testemunha de Deus. Para nós também, Jesus Cristo é a fiel testemunha de Deus. Ele veio nos trazer a revelação, o conhecimento, a verdade do Pai. Trouxe a palavra de Deus com fidelidade, viveu essa palavra de Deus com fidelidade. Na sua pregação, no seu ensino, não havia ambiguidade, dicotomia entre o que ele falava e o que ele vivia. Jesus falava o que vivia, vivia o que falava e ensinava. Então, Jesus é apresentado aqui por João, primeiramente como a fiel testemunha de Deus. Foi fiel durante todo o seu ministério, foi fiel durante toda a sua vida, foi fiel ao Pai, mesmo naqueles instantes cruciais da sua sentença de morte na cruz, e ele tem sido fiel eternamente ao Pai. É por isso que depois de ascender aos céus, o Senhor lhe deu toda a autoridade no céu e na terra, e o colocou à sua direita, demonstrando ser essa uma excelência, uma honraria, uma dignidade daquele filho que sempre lhe é fiel. Jesus, então, primeiramente, a fiel testemunha de Deus. Depois João fala que Jesus é o primogênito dos mortos. O primogênito dos mortos. O que significa isto? O primeiro que ressuscitou de forma gloriosa, de forma definitiva. Que ressuscitou para não mais experimentar a morte. O apóstolo Paulo o apresenta como primícias dos que dormem. Paulo fala na sua carta à igreja de Corinto, capítulo 15, que a ressurreição de Jesus é a base da nossa fé, é a base da nossa justificação, é a base da nossa crença, é a base também da nossa própria vida eterna e ressurreição eterna e gloriosa. Nós sabemos que algumas ressurreições são citadas na Bíblia. No Evangelho, ou nos Evangelhos, por exemplo, nós temos a ressurreição de Lázaro, operada por Jesus 4 dias depois que Lázaro morreu. Mas nós sabemos que esta ressurreição não foi a ressurreição definitiva, gloriosa de Lázaro. Com certeza, depois de algum tempo, de alguns anos, Lázaro novamente experimentou a morte e ele ainda experimenta a ressurreição do último dia, como todos aqueles que partiram. Nós encontramos também a ressurreição da filha de Jairo, que tinha acabado de morrer quando ele foi ao encontro de Jesus, pedindo-lhe que fosse à sua casa e pudesse intervir na situação de doença e mesmo de morte da sua filha. E nós encontramos o Evangelho dizendo que o Senhor ressuscitou a filha de Jairo, que tinha 12 anos, e depois, naturalmente, de alguns anos mais, não sabemos quantos, ela voltou a experimentar a morte física. A sua ressurreição, gloriosa, definitiva, ainda é aguardada. Também o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou o filho daquela viúva enquanto ele estava sendo levado para o sepultamento. Mas ele também não teve uma ressurreição definitiva e gloriosa. Ele voltaria a morrer, com certeza, depois de alguns anos. O único que morreu e ressuscitou de uma forma definitiva, de uma forma permanente, de uma forma gloriosa, foi de fato Jesus Cristo. Por isso, João está dizendo que ele é o primogênito dos mortos, o primeiro que se levantou de entre os mortos para não mais experimentar a morte física. Continuando, João apresenta, depois de falar que Jesus é a fiel testemunha de Deus, e depois de falar também que ele é o primogênito dos mortos, ele diz que o Senhor Jesus é o soberano dos reis da terra. O que significa isso?
Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o supremo governante de todas as coisas. Ele age em tudo e sobre tudo, e pode agir em todos e sobre a vida de todos. Jesus está no comando, no governo da criação, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Algum tempo atrás, nós tivemos contato com um folheto daquela seita Testemunhas de Jeová. E o folheto colocava na capa uma pergunta: quem está governando este mundo? Quem está no governo deste mundo? Você olhava do outro lado e vinha a resposta. Se você respondeu que é Deus, você precisa olhar as Escrituras, porque as Escrituras não dizem isto. Pelo contrário, as Escrituras dizem que o mundo jaz no maligno. Quem governa esse mundo é o maligno. E é por isso que há tanta coisa ruim, é por isso que há tantos conflitos, tanta malvadeza, tantos malefícios, tanta pecaminosidade, tanta corrupção, porque o mundo jaz no maligno. É o maligno que está no governo do mundo. E nós então temos que confrontar de fato esta palavra, porque ela não é correta. A Bíblia toda fala que quem governa este mundo é o Senhor nosso Deus, o Deus triuno. E Jesus, Ele está no comando de todas as coisas, como diz aqui João, sendo o soberano dos reis da terra. Se nós lermos o Velho Testamento, nós vamos observar que Deus está no comando e no governo de todas as coisas. O salmista dizia: o teu trono subsiste eternamente. O teu trono se estende de geração a geração. No Novo Testamento não fica diferente. Nós observamos aqui que o Senhor está no governo das coisas. Agora, claro é que o Senhor, Ele permite que algumas coisas estejam acontecendo de acordo com os seus planos, de acordo com os seus propósitos. Nada pode acontecer na vida deste mundo e na nossa vida também, sem que seja do consentimento e do conhecimento de Deus. E Deus tem plano, Deus tem propósito. Ele não pode ser culpado por aquelas coisas ruins e más que existem no mundo. O que existe de mal no mundo é consequência da pecaminosidade humana, e não do governo de Deus. Porque Ele está no comando e Ele ainda permite que os homens façam algumas coisas que infelizmente trazem tristeza e trazem essa situação de decepção com relação a ocorrências, a circunstâncias. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele é o soberano dos reis da terra. Ele está acima de todos. Nós sabemos que muitas autoridades, muitos soberanos já se levantaram e têm se levantado sobre a terra, mas o Senhor é que domina sobre todos eles. Vários impérios são citados aqui na Bíblia, principalmente lá no Velho Testamento. No Novo Testamento nós vemos o Império Romano, mas todos estes grandes impérios, mega impérios que existiram no passado, o Império Assírio, o Império Medo, o Império Romano, todos eles passaram, todos os seus comandantes passaram, mas o Senhor continua no seu trono, conforme a palavra nos diz, sendo o soberano dos reis da terra. E a Ele, um dia, todos os joelhos se dobrarão, como o apóstolo Paulo nos fala na carta aos Filipenses. Na continuidade do versículo, João, através de uma doxologia, está dizendo aqui que Jesus é aquele que nos ama. Jesus é aquele que nos ama. Isto não é difícil de nós entendermos e de nem explicarmos, porque o amor de Deus é, de fato, a causa, uma das causas da nossa salvação, a sua graça em Jesus Cristo. Jesus nos ama segundo a sua palavra, com um amor imenso, um amor eterno, um amor singular,
um amor também incondicional. Ele não nos ama por aquilo que somos ou temos, Ele nos ama apesar do que somos, apesar do que temos no nosso coração e na nossa mente. O amor de Deus é um amor maravilhoso, e até por isso nós não conseguimos esgotar o seu sentido, o seu significado. O amor de Deus é que de fato fez com que Ele viesse buscar e salvar aquele que havia se perdido. Nós sabemos que a nossa reconciliação com Deus partiu da mente do Pai, ainda lá na eternidade, antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha determinado, já tinha deliberado no conselho da Trindade que Ele viria até nós para que nós pudéssemos nos aproximarmos dEle novamente, para que Ele pudesse nos reconciliar consigo. Então, Jesus é aquele que nos ama, por isso veio nos trazer a palavra da verdade, veio nos trazer a palavra da salvação, a palavra do seu amor, a palavra da sua graça, veio para nos mostrar o caminho que leva a Deus, a verdade que nos conduz a Deus, e veio então para nos trazer aquela vida verdadeira e vida abundante e eterna. Então, João está dizendo aqui que Jesus é também aquele que nos ama. E nós não temos dúvida disso absolutamente. Jesus nos ama e por isso mesmo aceitou a missão redentora que o Pai lhe havia confiado para vir a este mundo e morrer pelos nossos pecados. Assumir a dívida dos nossos pecados naquela cruz e assim nos dar o perdão e a justificação. Depois, João continua dizendo, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então aqui também está uma verdade que João apresenta a respeito de Jesus. Jesus é aquele de fato que é e sempre foi a fiel testemunha de Deus. Ele é o primogênito dos mortos, Ele é o soberano dos reis da terra, Ele é aquele que nos ama, e é também aquele que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nós éramos escravos dos nossos pecados. Nós estávamos sob a ira de Deus. Nós estávamos perdidos. Nós éramos inimigos de Deus. Mas o Senhor veio dar o seu sangue para que os nossos pecados pudessem ser pagos, a nossa dívida fosse saldada para com Deus, e Ele então nos desse o livramento de todos os nossos pecados. E Jesus nos libertou pelo seu sangue da culpa dos nossos pecados, do domínio dos nossos pecados, e também das consequências eternas dos nossos pecados. Então, Jesus é aquele que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Depois, no versículo 6, João ainda fala a respeito de Jesus. Jesus é aquele que nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ele é, então, aquele que nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. O que o Senhor Jesus quer dizer com isso? Que Jesus, tendo morrido pelos nossos pecados, tendo nos religado, reconciliado a Deus, Ele nos fez pertencer a Deus como filhos amados e cidadãos do seu reino que no momento é ainda, ou existe ainda num sentido espiritual, mas que quando Ele voltar será um reino em sentido físico, material, tangível, visível. Ele vai implantar os novos céus e a nova terra, e o seu reino vai ser uma realidade física, visível, palpável. E nós então somos reino. O Senhor nos colocou no seu reino. O Senhor nos aceita como seus filhos e como também seus sacerdotes.
aqui o ensino do sacerdócio universal também dos crentes. Nós não temos mais a necessidade de recorrer a um mediador humano, a um intermediário humano para nos aproximarmos de Deus. Nós podemos diretamente ir à presença de Deus através de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Mas cada um de nós é sacerdote de Deus e Pai. Então, Jesus é aquele que, além de nos libertar dos nossos pecados, nos constituiu reino e sacerdotes de Deus. E depois, João ainda nos fala que Cristo, que Jesus Cristo é aquele que voltará, conforme nós lemos no versículo 7 e também no versículo 8. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E depois João diz, eu sou o alfa e o ômega. Jesus sendo o alfa e o ômega. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, esse Jesus apresentado aqui por João, na saudação e na dedicatória deste livro, desta revelação às 7 igrejas da Ásia, nós encontramos estas verdades todas a respeito de quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a fiel testemunha de Deus. Jesus é o primogênito dos mortos. Jesus é o soberano dos reis da terra. Jesus é aquele que nos ama. Jesus é aquele que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus é aquele que nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Jesus é aquele que voltará. E João aqui afirma de forma categórica que ele de fato voltará. A igreja dos dias apostólicos, ela marchava com esta crença de que Jesus voltaria muito em breve. E a igreja não pode perder essa esperança, essa certeza da volta do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós temos que olhar os tempos, olhar as profecias e olharmos o panorama do mundo, que está do jeito que está, porque cada vez mais nós estamos próximos da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui nós podemos saber também, pelas palavras de João, em toda esta revelação do Apocalipse, que esta volta de Jesus Cristo será uma volta triunfal, majestosa, gloriosa. Ele virá como vencedor, ele virá como juiz de toda a carne, ele voltará para separar aqueles que lhe pertencem e introduzi-los no seu reino eterno e glorioso, e voltará também para separar aqueles que não lhe pertencem, para destiná-los ao castigo e à perdição eterna. Nós cremos em tudo isso a respeito de Jesus. E nós devemos estar firmes nisto que nós cremos, porque é o que a palavra do Senhor nos ensina. Que Deus nos abençoe e que nós também possamos ter convicção de quem é Cristo para nós. Não vamos cair nas mesmas evasivas, nas mesmas respostas que o mundo dá a respeito da pessoa, vida e obra de Jesus. Para nós, a vida, a pessoa e a obra de Jesus, ela só deve ser entendida e acreditada conforme a palavra do Senhor. Amém. Nós vamos nos preparar para a celebração da ceia. Antes